Gravação iniciada, presidente. Vamos iniciar, então, o julgamento do dia 19 do 11, das 14 horas, dessa primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão. Nessa sessão estão pautados os itens 216 a 243. 3 deles a pedido de preferência com sustentação oral através de videoconferência, que são os itens 231, 236 e 241. Nós vamos começar com o item 231, que é Eletrolux. Eu peço para convocar entre a sala. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 231 da pauta. Dr. Adriano da Silva. O processo será julgado agora. Item 231 da pauta. Dr. Adriano da Silva. O processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrão convocado, presidente. Sim. Boa tarde. Pode abrir a câmera, por favor? Só um momento, presidente. Eu estava ajustando a qualidade aqui, tá? Tá certo. Pronto. Jean Adriano da Silva, né? Isso. Seja bem-vindo à turma, doutor. Só confirmando, é somente o item 231, né? Só o item 231. Okay. Isso mesmo. Tá. Então, foi pedido preferência nesse item para sustentação oral a empresa Eletrolux do Brasil, o processo final 2014-30, de minha relatoria. Eu vou iniciar e ler o relatório, logo após darei a palavra para a sua sustentação. Ok. O presente processo trata de telecom transmitido em 26/2/14, pelo qual o contribuinte pretende aproveitar alegado crédito de pagamento a maior de PIS em razão do suposto pagamento a maior que o devido. O despacho decisório de 4/6/14, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de 43.852 ter sido utilizado para extinção de débito de PIS código 5434 de 15 de março de 2012. Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, no qual alega que, após ter recolhido o valor calculado para contribuição, constatou equívoco com a ação que passou de 132.811 para 68.463, motivo pelo qual retificou a DCTF em 16/4/14. Portanto, antes do despacho decisório. Assim, alega que o DARF de 43.852 passou a ser passível de restituição e compensação, tendo em vista que foi recolhido indevidamente. Entendeu a contribuinte que o não reconhecimento do pagamento a maior decorreu da autoridade administrativa não considerar a DCTF retificadora antes da aprovação do despacho decisório. A DRJ de Curitiba julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito. Os fundamentos da decisão de primeira instância foram: primeiro, a DCTF retificadora estava ativa no sistema de controle da Receita e constou a confissão do débito de 68 mil relativo ao PIS 5434 do período de 15 de março de 2012, para o qual foram vinculados os pagamentos de DARF de 4 valores: 22.925, 4.711, 29.461 e 51.860.
totalizando 88.959. No sistema de controle de arrecadação, os pagamentos 2.925, 4.711 e 29.461, que foram vinculados ao débito do PIS de 15 de março, na DCTF retificadora, transmitida em 16/4, refere-se, na realidade, ao período de apuração de 9 de maio de 12 e 14 de maio também de 12. Assim, o sistema, ao processar a DCTF e validar os pagamentos efetuados, desconsiderou os pagamentos assinalados erroneamente pelo contribuinte que não se referiam ao período de apuração de 15 de março de 12 e vinculou o débito do período de pagamento de 5.861, no formato DCTF. Nesse processamento, o sistema localizou, além do pagamento de 51.861, outro pagamento efetuado pela manifestante para o PIS do período de apuração 15 de março, de 43.852, que se trata do pagamento indicado como indevido. Portanto, existem dois pagamentos para o débito em questão, um DARF de 43.852 e outro de 51.861. O sistema vinculou integralmente ao débito PIS, Código 5434, de 15 de março, o primeiro pagamento, efetuado em 20 de fevereiro, de 43 mil, com o principal de 38.521, juros de 5.331. Contudo, como esse pagamento foi insuficiente para quitar totalmente o débito compensado, ao saldo do devedor foi vinculado também parte do pagamento de 51.860. Desse modo, o pagamento efetuado por meio de DARF discriminado na DECOMP foi integralmente utilizado para quitar parte do débito de PIS do Código 5434 de 15 de março de 12, não restando crédito para compensação declarada exatamente como constou no despacho desse. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual sustenta. Os documentos juntados na manifestação de inconformidade comprovam a existência do crédito suficiente para a compensação pleiteada. Os pagamentos de 2.925, 4.711 e 29.461 não se referem aos períodos de apuração de 9/5 e 14/5, ambos de 2012, mas sim ao período de apuração 15 de março de 2012, fato que pode ser confirmado na DCTF retificadora apresentada. Ocorreu um equívoco relativo às datas dos fatos geradores do PIS e importação do que decorreu o recolhimento da contribuição. Efetuou pedidos de retificação dos DARFs, REDARF, em 20 de 12 de 2013, cuja relação aponta os DARFs que se discute a vinculação dos pagamentos. Afirma que, não obstante o desacerto quanto às datas de apuração do PIS e importação, na verdade, erros formais. E frente à correção dos DARFs, deve ser pagamentos serem vinculados ao débito. Ora, a aplicação dos princípios da verdade real e da essência sobre a forma para que se reconheça seu direito líquido e certo para homologar a compensação sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Doutor, eu já adianto que essa questão, então, fica a DRJ do lado defendendo, que se refere a um determinado período, e a recorrente a um outro período, inclusive, fez o REDARF para isso. Então, eu já lhe adianto que eu entendo que aqui a melhor solução seria a diligência. Então, já te adianto isso, caso ainda insista pela sustentação, fique à vontade. Bem, presidente, se for todos os conselheiros e conselheiras acompanhar a diligência, eu também estou de acordo, né? Pelo seu relatório, que foi bastante completo, eu só iria mesmo sustentar que a retificadora, né, foi feito antes da intimação do despacho decisório, né, e aquela retificadora também referente ao período de apuração que foi recolhido errado, né, teve a retificadora lá em dezembro de 2013, que foi antes mesmo do pedido de compensação, né. Minha sustentação ia ser muito rápida, mas eu estou de acordo com se for em dispensar a sustentação oral, essa da diligência, converter em resolução de diligência. Ok. Então eu vou ler o voto. Prevalecendo a diligência, encerra-se o processo com o retorno dele à origem. Caso contrário, se tivermos que ir para o voto, aí eu concedo novamente a palavra, caso ainda queira sustentar. Ok. Então vamos ao voto. Infere-se do despacho decisório eletrônico o indeferimento do pedido do alegado pagamento a maior, realizado por meio de DARF, deu-se em razão do valor encontrado utilizado para a quitação de débito do contribuinte.
A contribuinte aduziu que o não reconhecimento do crédito decorre de pagamento a maior que o devido do PIS no período de 15 de março de 2012, efetuado por meio de 4 DARFs. Ocorreu por falta de análise da DCTF retificadora que não considerou a vinculação desses DARFs. A DRJ fundamentou o não reconhecimento do pagamento a maior e a não homologação da compensação por entender que não existia o indébito, porquanto os DARFs, 3 deles, né, em verdade, não se referiam ao período de apuração do PIS, que se pretende alocá-los. Assim, não haveria disponibilidade alguma dos valores a serem utilizados na compensação. No recurso voluntário, a contribuinte colaciona imagem, folha 69, que aponta para a correção dos DARFs para os fatos geradores que coincidem com o período de quitação do PIS, importação de 15 de março, e que, se confirmados, corroboram suas alegações quanto à vinculação desses DARFs ao valor do PIS importação 15 de março. As situações fáticas sustentadas tanto pela DRJ como pelo contribuinte são díspares e não permitem uma solução do litígio, pois que amparados até o presente julgamento têm imagem dos documentos que pendem uma análise definitiva quanto à sua atual e real natureza no sentido de se conhecer o período de apuração do tributo, a data do vencimento e os valores consignados no DARF. Outro sim, importa ressaltar que o despacho decisório foi emitido eletronicamente sem qualquer análise documental dos fatos suscitados pela recorrente, tendo como fundamento do indeferimento da recorte a utilização do DARF para a quitação do débito. Esse fundamento, o procedimento eletrônico, por várias ocasiões, não se sustenta em julgamentos desse cargo em face da realidade que emerge da instauração do litígio. Esse cenário entendo ser suficiente para apontar a necessidade de esclarecer os fatos trazidos pelo contribuinte e pela autoridade julgadora COR, e verificar se os valores que se alegam permanecerem pagos a maior têm amparo na escrita contábil e estão suportados em documentos hábeis e idôneos. Requisito esse para comprovar a certeza e liquidez do direito creditório exigido no 170 CTM, pois ainda que haja plausibilidade nos argumentos e fatos suscitados pela interessada, é de rigor a realização de verificações para que ao final prevaleça a verdade material. Destaque pelas razões expostas acima, entendo que a lei requer o retorno da unidade preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise das compensações com base em documentos que comprovem o indébito a serem apresentados pelo contribuinte e seu cotejo com as situações fáticas relatadas no voto da DRJ e contestada em recurso, relativamente à vinculação dos DARFs e à existência do crédito, de forma a exarar parecer conclusivo acerca do PERDECOM. Diante do exposto, voto para converter o julgamento de diligência para que a unidade preparadora proceda conforme como solicitado. 1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 dias prorrogável por igual período apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise do PERDECOM. Proceda à análise do pedido com base nos elementos apresentados pelo contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal e elabore parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado. Ciência ao contribuinte para entrega de cópias. Com a entrega de cópia do parecer relatório e documentos relacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 dias, após que retorne-se ao CARF. Então, este é o voto. Proposta de conversão em diligência. Delcio. Co-relator. Leonardo. Acompanha o presidente. Mara. Co-relator. Laércio. Co-relator. Marcos. Pelo que eu vi ali, não era só questão de retificação da DCTF, né? Porque, a princípio, o DARF ali estava com o período de apuração incorreto, né? Tanto que ela pediu o REDARF ali, né? Sim, mas ela fez o REDARF. Então, aí a unidade vai ter que verificar também essa questão do REDARF, se foi alocado ao período de apuração correto. Eu colocaria isso como diligência, mas, de qualquer forma, acompanho. Né? É que a diligência ela está até de uma forma ampla, né, que com os elementos apresentados pelo contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas, elabore parecer minucioso e fundamento quanto ao direito pleiteado. Né? E aqui não seria só apenas apurar o direito creditório com base no que está ali, porque, a princípio, era incorreta aquela informação desse crédito. Uhum. Teria que fazer a revisão de ofício dos débitos. Né? Tudo bem. Aí no parágrafo anterior, antes do dispositivo, então ali estou pedindo também que seja verificada a existência do crédito, a vinculação dos DARFs à existência do crédito. Então seja analisado isso. Então aí eu já entendo mais especificamente. Né? Ok,
Acompanho. Márcio? Com o relator. Pedro? Com o relator. Então, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento do recurso de diligência nos termos do que eu li no dispositivo do voto. Então, esse é o item 231 da pauta. Ok, presidente, muito obrigado. Agradeço a sua presença. Boa tarde a todos. Obrigado. Eu não vou seguir com os da Electrolux, não, apesar de serem semelhantes, mas vamos seguir aí a regra de preferência àqueles que têm sustentação oral. O próximo da pauta, então, é o 236, então eu peço já ao apoio que convoque o Dr. Gabriel Lacerda para fazer a sustentação no item 236, que é Continental Banco. Ok, presidente. Farei a convocação agora. Tá. Processo de relatoria, Dr. Laércio Cruz, final 2002-06. Item 236 da pauta, Dr. Gabriel Trianelli. Esse processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 236 da pauta, Dr. Gabriel Trianelli. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrão convocado, presidente. Obrigado. Alô? Boa tarde, doutor Gabriel. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo à turma. Vamos iniciar o julgamento do item 236 da pauta, relatoria do Dr. Laércio Cruz, do Banco Continental Banco, processo 2002-06. Vou dar a palavra ao relator, ele falar a leitura do relatório logo após o prazo para sua sustentação. Eu só peço que todos mantenham o microfone desligado para evitar interferência. Com a palavra, Laércio. Boa tarde ao patrono, Dr. Gabriel. Então, já encontra-se na pasta a minuta do voto, referente ao Continental Banco, que agora se chama Finasa, né, se não me engano, salvo engano, isso, mas no nosso processo consta ainda como Continental. Então, às vezes, por isso, podem ver alguma incongruência. Bem, vou tentar resumir, ser bem breve. É um auto de infração envolvendo declarações de CPMF, a fiscalização intimou a contribuinte para que apresentasse declarações relativas ao CPMF e são aos períodos de 91 ao trimestre de... Desculpa. Deixa eu tornar aqui. Então, a auto de infração envolvendo declaração de CPMF
em qual a fiscalização entendeu que o contribuinte não tinha apresentado essas declarações no prazo legal, e assim intimou ela para que ela fizesse a apresentação das declarações, porque, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, segundo a fiscalização da Lei 9311, ela era obrigada a fazer. Inicialmente pediu as declarações que fossem trimestrais do ano de 98 até o terceiro tri de 2000, e a partir daí fossem as declarações mensais. Ainda, salvo o primeiro semestre de 98 e o terceiro de 98. Então, basicamente, ela foi intimada para isso. Diante disso, ela apresentou as suas declarações e foi aplicada multa pela ausência de declaração, porque ela tinha apresentado em destempo. Tá? E com isso, a contribuinte se defende, alegando primariamente que, como era CPMFs em relação à própria atividade, ou seja, o dinheiro dela mesmo, ela não teria necessidade de apresentar CPMF, só em relação a terceiros, conforme o aspecto do artigo 11, parágrafo 2º da 9311. Ainda, ela aduz que no auto de infração, no contexto legal, foi utilizado legislação do imposto de renda. Alguém caiu. O Elcio voltou. Em relação ao imposto de renda. Então, deveria ser nulo esse ponto. Terceiro, que não poderia as instruções normativas criarem obrigação a exigir a obrigação acessória. Diante disso, apresentada sua impugnação, foi julgado improcedente, da qual ela recorreu em recurso voluntário. Foi julgado improcedente falando o quê? Que houve entrega da CPMF, que houve infração e responsabilidade, que a legislação não faz distinção se a declaração que tem que ser entregue é própria ou não, ou de terceiros. Diante disso, apresentou recurso voluntário, em folhas 142, que deve falando o quê? Que não tem norma que obrigue a recorrente a prestar informações relativas a CPMF nas operações próprias. Não existe base legal para a existência de declarações mensais CPMF. Nas multas relativas a declarações no prazo anterior a 28/2/2000, não deveria ser aplicado multa, uma vez que trimestral e ela utilizando da base legal imposto de renda e também após dia 28/8/2000. Daí ela pede cabimento de apenas uma sanção por declaração. Por quê? A gente vai analisar mais adiante. Ela não apresentou a declaração de 98 e todo mês a fiscalização vai cobrando multa pela não entrega desse período. Não é por isso que ela fala. Ela alega a violação do princípio da proporcionalidade, pede a relevação da multa e ilegitimidade da taxa Selic. É o breve relatório. Ok. Doutor, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação. Bom, senhor presidente, senhor conselheiro, relator, senhores conselheiros, em síntese, a recorrente, ela fundamenta seu recurso em basicamente 3 linhas de argumentação principais. Uma seria a de que o artigo 11, parágrafo 2º da Lei número 9.311, ela não prevê nenhum tipo de obrigação das instituições financeiras apresentarem a declaração em relação aos seus recolhimentos próprios, e só na qualidade de responsáveis pela retenção e pelo recolhimento de contribuição de terceiros, de seus clientes. O parágrafo 2º do artigo 11 é bem claro nesse sentido. Diz que as instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento de contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação
dos contribuintes e dos valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo ministro da Fazenda. E no caso, quer dizer, o que aconteceu? As instruções normativas número 49 de 89 e número 12 de 2000, elas extrapolaram essa definição do artigo 11, parágrafo 2º da 9311, ao acrescentar também as instituições sujeitas à apuração dessa contribuição com base em registros contábeis. Quer dizer, então, a norma utilizada pela fiscalização para impor a multa, ela foi, na verdade, ela foi acrescentada de forma ilegítima pelas instruções normativas da Receita Federal, em confronto com a norma expressa, segundo do artigo 11 da Lei 9.311. Um outro ponto, e esse no entender da recorrente é de capital importância, foi o fato de não haver previsão legal para o estabelecimento de declarações mensais, sim de trimestrais. E no caso concreto, a multa em questão ela foi imposta também pela suposta falta de apresentações de declaração mensal quanto à CPMF. O artigo 11, no parágrafo, ao estabelecer as competências da Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Fazenda para normatização secundária da CPMF, disse o seguinte: no parágrafo 1º, há uma regra geral. No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem como estabelecer obrigações acessórias, de um modo genérico. O parágrafo 2º, ele já contém uma norma específica, uma norma especial, que é a seguinte: as instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado e de Fazenda, quer dizer, uma norma específica para a hipótese do caso concreto de prestação de informações que deve ser estabelecida não pelo secretário da Receita, mas pelo Ministro de Estado da Fazenda. E essa norma ela foi estabelecida, no memorial eu cito 3 instruções normativas, a instrução número 106 de 97, 134 de 99 e 227 de 2002, e em todas elas, artigo 1º, parágrafo 1º, a linha B, se referia às informações prestadas em meio magnético, de acordo com as especificações a serem baixadas pela Secretaria da Receita, abrangendo os dados referentes a cada trimestre. Quer dizer, a norma era específica, estabelecendo a obrigação de prestação de informações trimestrais. A informação mensal, ela foi estabelecida pelas INs da Secretaria da Receita Federal, que já foram referidas. No entendimento da recorrente, houve aí uma expressa violação ao princípio da legalidade, não em termos de reserva legal, até porque existe jurisprudência no sentido de que o estabelecimento de obrigações acessórias não é privativo de lei, mas no caso você tem uma questão de obediência ao princípio da preferência legal. Porque se existe uma norma, no artigo 2º, uma norma especial, dizendo que compete ao Ministério da Fazenda estabelecer norma em relação àquele assunto, não é possível que o secretário da Receita Federal, com base na competência geral prevista no artigo 1º, ele disponha também sobre aquela matéria. Até porque, a se aceitar esse entendimento, não teria nenhum sentido a norma do parágrafo 2º, que estabelece que aquela competência específica será do Ministro da Fazenda. Então, por causa dessa questão de princípio da legalidade, entende também
a recorrente que não seriam possíveis essas exigências em relação às obrigações mensais. Há um outro ponto também específico relativo às declarações com prazo de entrega anterior a 28/8 do ano de 2000, anteriores à medida provisória 2037. A medida provisória 2037, ela estabeleceu regras pertinentes à questão, e para o período anterior, a fiscalização ela se valeu do Decreto-Lei de norma do artigo 11, parágrafo 3º do Decreto-Lei 1968 de 82, que é uma norma relativa ao imposto de renda. Quer dizer, não seria possível, no entendimento da recorrente, a aplicação de uma norma, já que seria inviável a aplicação retroativa da MP, não seria possível, em relação aos períodos anteriores a agosto, a aplicação de um decreto-lei relativo ao imposto sobre a renda. Essa matéria ela já foi julgada em diversas situações pelo CARF, e chegou a haver até jurisprudência da Câmara Superior, da relatoria do conselheiro Júlio César Alves Ramos, no sentido de que a penalidade para o atraso na entrega das declarações de que trata os artigos 11 e 19 da Lei 9.311 somente foi estabelecida por meio do artigo 47 da medida provisória 2037, de 20 de agosto de 2000, não se aplicando a declarações cujo prazo de entrega lhe seja anterior. Também não se aplica a elas a disposição do artigo 11 do Decreto-Lei 1968, que foi utilizado pela fiscalização no caso concreto, né, de vez que tais obrigações acessórias não foram instituídas com base na autorização contida no Decreto-Lei 2124 de 85. Então, existe essa jurisprudência da Câmara Superior, inclusive. É claro que a recorrente ela não desconhece que no início desse ano, em fevereiro, a Câmara Superior ela reviu esse entendimento num acórdão citado no memorial, sob o entendimento de que o artigo, de que essa aplicação do artigo 11, essa aplicação do Decreto-Lei 2124 de 84, ele seria possível com base na portaria do Ministério da Fazenda número 106. Só que uma decisão tomada por 5 votos a 3, e não se atentou para o fato de que a portaria 106 ela foi editada com fundamento numa norma de imposto de renda. Desculpem, ela não foi editada com base na norma de imposto de renda do Decreto-Lei, mas sim com base no artigo 11, parágrafo 2º da lei da CPMF. E esse ponto ele foi inclusive, bastante bem enfrentado no voto do conselheiro Júlio César, no acordo anterior, que nós transcrevemos no memorial. Outro ponto também relevante seria o de que, a se admitir a imposição da multa, no entendimento da recorrente, só seria impossível, havendo uma única infração, quer dizer, só poderia ser aplicada uma multa de R$10 mil, e não 16 multas equivalentes aos meses em que a declaração ela não foi entregue. Quer dizer, é uma conduta única que demanda a aplicação de uma única penalidade. Essa questão ela foi enfrentada 2 vezes no último ano pela Câmara Superior. Na primeira vez foi proferido um acordo favorável ao contribuinte, no qual se entendeu que, para a graduação da penalidade, frente às interpretações possíveis a serem atribuídas ao disposto no artigo 11 do Decreto-Lei 1968 de 82 e 47 da medida provisória 2037, de acordo com o Código 112 do artigo 112 do CTN, a mais adequada é a conclusão pela aplicação da sanção pecuniária para cada mês calendário ou fração em que não foram apresentadas as informações exigidas, ou seja, mês calendário ou fração omitido, sendo irrelevante por quanto tempo a omissão perdurou.
Assim, para os casos de declaração mensal, cabível aplicação de sanção por uma única vez. Já para as obrigações de declaração trimestrais, deve ser exigida a sanção por 3 vezes apenas, em nenhuma das hipóteses, importando a duração da mora. Isso foi em 13/11 de 2009. Todavia, em 12/2 de 2020, houve uma mudança de entendimento e a Câmara Superior ela passou, nessa única decisão isolada, a entender que era possível essa multiplicação pelo número de vezes, pelo número de meses transcorridos. Cabe atentar, todavia, para o fato de que, nesse último caso julgado pela Câmara Superior, o contribuinte ele ajuizou ação anulatória e foi concedida efeito suspensivo ao agravo pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com base em jurisprudência do STJ, transcrito também no memorial, no sentido de que não se pode, quer dizer, havendo uma conduta única, não se pode multiplicar aquela infração pelo número de meses em que a infração perdura, devendo ser aplicada uma única multa e não multiplicado pelo número de meses em atraso. Já quase encerrando a minha manifestação, há 2 argumentos ainda muito mais a título de reforço argumentativo do que de argumento autônomo. Uma seria a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque nos casos nós temos uma CPMF devida e recolhida, de fato, nunca houve o não pagamento da CPMF, é bom que se diga isso, ela sempre foi regularmente paga pelo sujeito passivo. O valor da CPMF devida e paga foi de menos de R$13 mil e está se impondo uma multa de R$160 mil, quer dizer, mais de 1000% o montante do tributo que foi devido e pago. Isso por si só seria um ponto bastante relevante, que é reforçado também pela regra de equidade prevista no artigo 108, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, em que é dito que o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido, que não é o caso, mas essa regra ela vem sendo reiteradamente aplicada, inclusive pelas 2 turmas do STJ, em situações em que se busca o relevo da penalidade da multa aplicada, em situações como essa, em que realmente a aplicação de uma multa nesse patamar seria algo bastante iníquo. Por esses motivos é que a recorrente ela pede que seja provido o recurso voluntário interposto e eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Gabriel. Relator, pode passar o voto. Bem, presidente, eu vou seguir a sequência que foi estabelecida no recurso voluntário. O primeiro bem, o conhecido do recurso é intempestivo e atende os requisitos formais, devendo ser conhecido. Então, o primeiro tópico que o contribuinte traz é a ausência de norma que obriga a recorrente a prestar informações relativamente a CPMF nas operações próprias. Eu venho trazendo aqui, porque ali no artigo 11, no parágrafo 2º, diz o quê? Que as instituições responsáveis pela retenção, pelo recolhimento, prestarão informações da Secretaria da Receita Federal necessárias. E trago a IN 49 do 8998 e 12 de 2000. E eu digo o quê? Que não existe ausência de norma que não obriga a ter informações em relação às operações próprias. Ali, algum ponto genérico, eu entendo que é possível, sim, conforme a dicção do próprio parágrafo 2º. Ela deve ser em relação às suas próprias atividades. No próximo tópico, ela fala sobre a existência de base legal para as declarações mensais da CPMF. Eu venho trazendo o quê? Que a IN 3998 vem fazendo a previsão. Que a questão da legalidade da instrução normativa poder fazer a exigência da obrigação acessória
temos que revisar o artigo 103, como está dando eco aqui. Vou desligar o microfone. Lécio, um minutinho, Lécio. Eu acho que você tem que falar um pouco mais perto do microfone. Tá me ouvindo melhor? E todos já estão com o microfone desligado, então Então, em relação ao segundo tópico, presidente, em relação à ilegalidade da base legal, eu vim dizendo que CAIN 4998 fez a previsão, mas para tanto nós precisamos revisitar o artigo 113 do CTN, que fala sobre a obrigação tributária principal ou acessória. Lá no parágrafo 2º diz: a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas delas previstas no interesse de arrecadação ou fiscalização dos tributos. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal. Adiante disso, em recente julgado na ACO 1098 de Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal, infralegais, diz o quê? Que as obrigações acessórias não decorrem apenas de lei, podendo também a Receita Federal criar essas obrigações. Daqui eu trago um trecho do excerto de um caso análogo, que é voltado para imunidades, que o relator fala ali. As obrigações principais são orientadas pelo princípio da legalidade tributária, devendo ser instituídas por meio de lei em sentido formal nos termos do artigo 150 da Constituição. Por outro lado, nos termos do artigo 113, parágrafo 2º do CTN, a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Esse termo não engloba apenas leis, mas também tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versam no todo ou em parte sobre os tributos em relações jurídicas a eles pertinentes, conforme o artigo 96 do CTN. Assim, não há qualquer vedação estabelecendo obrigação acessória por meio de atos infralegais. Daí aqui eu trago a ementa do próprio julgado. Então, diante disso, eu estou reconhecendo que essa instrução normativa ela é legal. Não seria ilegal ela. Por mais que conste lá no parágrafo 2º que a norma expedida pelo ministro da Fazenda, por conta desse julgamento aqui, eu compreendo que poderia a Receita Federal se instituir essa instrução normativa para cobrar essas declarações. E este caso aqui é o caso do DECOMP envolvendo imunidade, certo? Então, nesse ponto, nego o provimento. Em relação às declarações com prazo de entrega anterior a 28/8/2000. Aqui, ele vem falando o seguinte, que as autoridades fiscais usaram normas de imposto de renda no enquadramento legal do auto de infração. Eu faço um recorte aqui das folhas 04 do auto de infração, realmente é isso. E traz no enquadramento legal na questão do imposto de renda. Mas, como já julgamos nessa turma aqui, em alguns casos, na hora que nós nos deparamos que no termo de verificação ou nos demais atos é possível notar que houve um erro só ali naquela primeira folha do auto de infração, mas da contextualização legal tem enquadramento correto, não deve se anular o auto de infração por conta disso. Então, daí aqui eu trago alguns trechos das folhas 8 e 11 do processo que traz detalhando o quadro fático e legal, que daí aqui tem a declaração por trimestral, ano calendário, tudo detalhado. Também eu trago um julgado da Câmara Superior no mesmo sentido. Daí também faço análise rápida, que isso também não dificultou qualquer defesa da contribuinte. Então, diante disso, nego o provimento. Das multas relativas às declarações com prazo de entrega posterior a 28/8.
Na medida provisória, constou lá no artigo 47, na medida provisória 20, 37 e 21, que o não cumprimento das obrigações previstas no artigo 11 e 19, que diz o quê? Apresenta informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento, ofício após intimação ou apresentação no prazo, as multas serão reduzidas à metade. Então aqui o contribuinte estava pedindo que assim, olha, realmente eu paguei as CPMFs, não criei nenhum embaraço à fiscalização, mas eu entreguei no prazo. Eu quero a redução dessa multa para 50%. Daí, nesse trecho aqui, era para ter colado aqui um pedaço, mas consta ali na folha 10 do processo, que ela já aplicou essa redução de 50% em relação a isso. Então, nesse ponto, eu nego o provimento. Daí, em relação ao cabimento de uma sanção por declaração em atraso. Se vocês verificarem o quadro aqui que eu retiro no auto de infração, o que acontece? Teve o primeiro trimestre, teve 44 meses de atraso. Então, o que a fiscalização fez? O que a fiscalização fez, então? Pegou o tempo de atraso e multiplicou por esse tempo. Por exemplo, primeiro trimestre multiplicou por 44. Dela, no mensal de janeiro de 2000, multiplicou por 21. Sempre fazendo essa multiplicação. Então, eu falando aqui que assisti razão a contribuinte nesse aspecto. Por quê? A sanção deve ser aplicada uma única vez. Uma única vez. Não pode ser reiteradamente. Até porque, aqui não entro, mas até porque senão estaríamos num caráter confiscatório já, né? Porque imagina incidência mês a mês, para isso que tem correção e juros da multa. Então, nesse quesito aqui, eu trago o julgado da Câmara Superior da Vanessa Seconello e trago mais um outro aqui da conselheira Fabiola. Então, eu dou provimento para que siga uma única vez a multa. Daí, já passando um pouco mais rápido, violação da proporcionalidade, súmula 2 CARF, nego o provimento, da relevação da multa, trago o julgado da segunda Câmara Superior, que só poderia mesmo ser aplicado em caso de disposição específica em lei, que não é o caso, nego o provimento. E em relação à taxa Selic sobre a multa, também súmula CARF 108. Então, eu dou parcial provimento ao recurso militar para que as multas aplicadas incidam uma única vez por período. É como eu voto, presidente. Ok, obrigado. Então, o relator, o seu voto é no sentido de dar provimento parcial apenas para que limite a aplicação da multa uma vez por período. Isso. Mas é um caso muito interessante, presidente, que obriga a listar vários temas e algo atípico, que a CMF julga muito pouco, né? Ok. Elcio, pronto para votar? Bom, a redação, né, da previsão da multa, ela não ajuda muito. Aqui diz R$10.000 ao mês calendário. Ao mês calendário. Aí, quer dizer, eu já olhei aqui, a jurisprudência do CARF é pendular. Alguns consideram que multiplica o valor pela quantidade de meses de atraso, e outros, na linha do Laércio, uma única vez. Inclusive, essa decisão da Câmara Superior, que ele cita, foi por maioria, e 3 conselheiros ficaram vencidos, que eles consideravam que era por mês. Aí é uma questão de interpretar, porque eu acho que se fosse R$10.000 ao mês calendário, porque quando a pessoa, no voto das pessoas que consideram que é só que é pela quantidade multiplicada pela quantidade, eles alteram esse ao mês por mês, né? A multa de 10 mil por mês até a data da entrega. Mas, se me permite, o contribuinte, só uma vez que chegou a 10 mil, tem 2 hipóteses, tem uma de um valor, acho que é quase irrisório, uma de 10 mil. E o contribuinte, ele só não fala nada em relação ao valor
em si da multa, sabe? Só sobre a multiplicidade. Mas sobre isso eu estou falando. Ah, tá. Então, assim, alguns consideram uma única vez, tem decisão que considera uma única vez, e outras decisões que é por mês. Eu acho que eu até gostaria de ouvir a opinião dos colegas aí, porque eu estou até na dúvida aqui. Né, a Câmara Superior, né, essa última decisão até que o patrão mencionou, né, que é de fevereiro de 2020, ele considerou por mês calendário a função. Né? Você multiplica o valor pelo número de meses, que seria o que está previsto na lei. Né? Então, a última decisão da Câmara Superior foi nesse sentido. Qual o número desse acordo, por favor? Número 9303-010-190. A Mara pediu palavra também. Você encerrou, Marcos? Sim, só para comentar. Eu estava lendo justamente esse acordo em 93 e estava vendo que na Câmara Superior não é unanimidade, os votos são por maioria. E tem está mostrando assim, claramente, a Vanessa, a Tatiana e a Érica votam pelo critério mensal, e o Rodrigo, o Luiz Eduardo e o Jorge, eles votam pelo critério dos meses, né? Aí, esse voto que o Marcos citou, eu estava lendo ele aqui agora, o Luiz Eduardo, ele fala até que esse voto do relator foi do Luiz Eduardo, ele fala da mudança dele de posição, que ele antes também votava pela aplicação de uma vez só, e que ele estudou mais profundamente, e o voto dele está até bem fundamentado aqui. Mas é o fato... Desculpa. Eu li aqui rapidamente. Nessas multas assim, de aplicação mensal, eu tenho votado assim, contra, porque eu acho que o objetivo da lei não é ficar punindo em nenhuma dessas multas. A sanção por atraso deve ser mensal. Né? Você deixou de aplicar e todo mês, você deixou de entregar e todo mês você recebe uma multa. Assim tem até uma que é bem clássica, que é aquela de papel, de declaração de papel, né? Que já é pacificada aqui no CARF de entregar uma só. Né? Que antigamente, eu nem sei se hoje em dia eles continuam aplicando todo mês, mas antigamente eles aplicavam todo mês e agora eles começaram a aplicar uma só. Né? E que no CARF sempre as votações foram para aplicação única. E, para mim, essa multa guarda muita similitude com aquela. Tá? Então, assim, eu estou tendente a acompanhar o relator, sabe? Apesar desse voto muito bem fundamentado do Luiz Eduardo, não me convenceu muito, não. Então, mas até porque se você começa a repetir todo mês essa multa, a natureza dela é o quê? É punitiva, que o contribuinte não repita aquele erro. Mas a partir do momento que ele começa a fazer todo mês, ele acaba sendo confiscatório, a meu ver. Então, poderia, lógico, em teoria aqui, mas... Essa questão não cabe ao Tribunal Administrativo, né? Eu sei, mas estou fazendo Por isso que até o patrono falou que ele conseguiu reverter na justiça. Né? Eu não coloquei nem no voto, né? Mas o intuito da multa é sempre de uma única vez. Imagine agora, toda vez pelo atraso, para isso tem juros e correção, senão a gente matava os juros e correção e repetia sempre a multa, para todos os casos. Aí é o caso de analisar se é similar à aplicação de outras multas por falta de declaração. Eu não lembro de ter falado isso, não. Aí eu vou pedir vista, então. Bom, vamos iniciar a votação. De repente o Elcio pede... O Leonardo quer falar, presidente. Leonardo, desculpa, Leonardo. Pode falar. Obrigado, presidente.
Não, eu justamente iria fazer essa analogia que a conselheira Mara fez. Embora esse caso aqui seja de CPMF, salvo engano, é a primeira situação que nós estamos analisando na turma, nós já analisamos muito a questão das multas da DIF e papel imune, né, em que a jurisprudência da casa se consolidou no sentido dela incidir uma única vez, né, tanto que depois, ano passado, foi editada a súmula número 151. Então, eu concordo com o posicionamento do relator e também com o que foi exposto pela conselheira Mara, né? Eu acho que essa multa, ela ser calculada de forma mensal, né? Eu acho que não está até de acordo com o próprio texto dela ali, porque ela dá a entender que é uma única vez, é pela falta da apresentação da declaração, né? E não pelo número de meses em que a declaração deixou de ser entregue. Seria interessante ver a exposição de motivos dessa lei, sabe? Eu queria ver a exposição de motivos. Você procurou essa exposição de motivos? Bom, vamos lá então. Alguém Elcio. Márcio. Bom, essa questão aí da analogia com a do DIF papel imune, a lei do DIF papel imune, ela fala da seguinte forma: a penalidade 2.500 se as informações não forem estabelecidas no prazo previsto. A própria lei, no caso da DIF papel imune, não há essa de ao mês, né? Não há esse negócio de ao mês. Então, lá essa lei aqui, acho que é tranquila a redação, que seria uma única vez mesmo. Aqui, para mim, aqui no caso fala ao mês, R$10.000 ao mês calendário. Assim, os argumentos, por exemplo, que a conselheira Mara trouxe, né, a gente sabe que até mesmo do patrono, né, que o valor da multa excede muito tributo, né. Então, assim, agora, a lei fala ao mês, né? E a gente, nesse caso aqui, não tem súmula. É complicado. E tem essa jurisprudência oscilante. Alguns mantendo, outras de outra forma. É difícil. Na jurisprudência do Tribunal de Justiça, envolvendo outros casos, não do CPMF, qualquer outro caso, ele fala que é uma única vez. Mas aí depende da redação da lei, né? Aqui, só nesse pedacinho aqui, que me deixou dúvida, assim, que eu acho que merece um estudo mais aprofundado, é esse pedacinho que o Dr. Luiz Eduardo coloca no voto dele. Com efeito, quando a legislação determina a multa por mês de atraso, haveria em tese duas possíveis interpretações para o texto. A primeira, de que o mês de atraso refere ao mês em que a declaração é exigida. E a segunda, de que o mês de atraso se refere ao período compreendido entre o vencimento do prazo para a declaração e sua efetiva entrega. Eu assim, bom, a partir do momento que ele viu duas possíveis interpretações, então não é uma coisa tão clara assim. Então eu acho assim, eu vou pedir vista para o disso. Eu acho que não está claro essa interpretação como seria possível. Para mim não está ainda não. Bom, se a Mara vai pedir vista, né, eu vou adotar aquele voto precário, né, que eu sempre adoto, vou acompanhar o relator, mas aí, a partir da vista, eu voto definitivamente. Ok. Leonardo. Eu acompanho o relator, presidente. Tá, então, vista para a conselheira Mara, o relator votou para dar provimento parcial ao recurso voluntário para que as multas aplicadas incidam uma única vez por período, acompanhado pelos conselheiros Elcio e Leonardo. Presidente, uma pergunta para o relator. Por período, você entende que é o quê? É o ano? Então, mês ou trimestre. É uma única vez que incide a multa só.
Porque teve uma época que é por trimestre, uma outra época que é por mensal. A partir de 2000 é mensal. Eu vou aproveitar e vou estudar a matéria também. Bom, tá aí, já prolatei a decisão, que é então à vista. Volta na sessão do mês de dezembro, provavelmente, desde que haja tempo hábil da ata, a ata ser publicada antes da pauta. Agradeço sua participação, doutor. Tenha uma boa tarde. Próximo é o 241 também, com videoconferência, então, portanto, eu peço para que seja convocado o patrono. Presidente. Sim. Eu gostaria de 2 minutos, que eu acho que é o tempo de eu reiniciar tudo aqui, porque eu já tentei todas as formas, eu estava caindo bastante. Então, se você me conceder, para eu ver aqui, porque até na ancoragem o sinal está muito fraco aqui, então não ficou bom. Tá. Então eu já dou 5 minutos, aí quem quiser tomar um café aí no banheiro... Tá bom, presidente, obrigado. Vou reiniciar então, aqui. Vamos interromper. Apoio, não chame ainda não... Ok, presidente, vou interromper a gravação. Ok, obrigado.